Fala, Miojão! Tá começando mais um MiojoCast, o podcast do Empreendedor Miojo. Eu sou o Matheus Victor e hoje eu tô aqui pra assumir o podcast de vez. Guilherme Sangalli não vai mais participar. Agora eu sou o novo entrevistador, sou o novo host do podcast. E hoje eu vou entrevistar ele, Guilherme Sangalli. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O cara tá querendo roubar meu lugar, gente. Já era, gente. Roubei o lugar dele. Por quê? O Guilherme tá aqui há quantas semanas já, Gui? Tá aqui entrevistando a galera? Bastante. Muitas semanas, desde o ano passado. Eu tô quase um ano já, 11 meses, quase completando um ano já. Dia 8 de outubro foi o primeiro podcast que eu soltei. Uhum. E nesse tempo todo ele entrevistou todo mundo contou a história e ele não contou a história dele ainda. Estão preparados? Agora vocês vão saber como que foi o começo, o que o Guilherme faz da vida, se ele só faz o podcast, se ele tem outra coisa, se ele é um CLT. Vamos descobrir tudo isso hoje. Como é que é, Gui? O que você faz da vida, primeiramente? Cara, às vezes nem eu sei o que eu faço. Mas hoje, basicamente, eu tenho um espaço fitness, uma academia feminina. Eu lá em 2019 construí o Mundo Rosa e a ideia era ser uma coisa totalmente inovadora. Não pode ser uma academia e no fim virou uma academia. Não mais isso. Mas a gente hoje trabalha com Pilates, um estúdio fitness, e estamos expandindo agora para o Mundo Rosa Beauty, que vamos atuar no ramo de estética, limpeza de pele, massagem corporal, design de sobrancelha, manicure. Então o Mundo Rosa está tendo mais uma frente aí. É um negócio top então, hein? Vocês veem, o cara tá aqui entrevistando e também é um empreendedor nato, então tem muita história para contar, com certeza. Mas a principal dúvida que eu tenho, olhando de fora, agora que eu sou o novo host do MiojoCast, né? Brincadeira. Como que surgiu a ideia do podcast, primeiramente? Podcast, ele, na verdade, não era um podcast, né? Eu sempre tive a ideia de gravar com pessoas, assim, que obtiveram um sucesso. Eu sempre olhava assim as pessoas, sempre observei muito, principalmente aqueles caras que chegam com carrão na quebrada, sabe? Falava, mano, o que esse cara faz? Porque eu quero fazer também, cara. Eu tô aqui duro e o cara tá de nave aqui, então eu tinha muita curiosidade de chegar e perguntar, só que eu achava indelicado, né? Chegar e falar assim, tudo bem? Como que você ganha dinheiro assim pra você ter esse carrão? Que eu também quero. E aí eu comecei a pensar em fazer um programa. E, claro, depois foi amadurecendo a ideia e aí eu comecei a pensar, eu falei, eu posso fazer um programa no YouTube e entrevistar os caras e mostrar até para outras pessoas a história desse cara, como ele construiu, talvez ele tenha uma rede de farmácia, ou ele tem um supermercado, e como que ele começou, se ele já começou com esse prédio desse tamanho ou não. Uhum. Então eu comecei a amadurecer essa ideia. Em 2019 eu até chamei um cara, era você. Eu falei, Matheus, eu tô com uma ideia assim assado, vamos fazer um programa no YouTube para microempreendedores. E o Matheus falou assim, beleza, vamos ver. E aí 2020 veio a pandemia e deu aquela desacelerada em todos os negócios. Eu falei, agora é a hora de tirar esse projeto do papel. E eu fui fazer uma viagem para Balneário, e Balneário Camboriú é uma cidade assim que é assustadora a luxúria que tem, a luxúria não, mas como é luxuosa a cidade. Sim. Assim, como o pessoal tem uma grana mesmo. E aí eu peguei e vinha de novo aquela pergunta, como que esses caras têm grana desse jeito pra morar aqui, pra ter um AP aqui de 1 milha pra cima? A gente zoa lá que até as mendigas têm silicone, porque o bagulho é louco lá. Mas, e aí eu falei assim, não, agora ou nunca. Eu chegava lá pros caras assim, você não tem nada pra oferecer. O que você tem pra oferecer pra esses caras? Você não pode chegar e falar assim, faz um vídeo aqui comigo falando da sua história. O cara fala assim, mas como assim fazer um vídeo, entendeu? E aí eu cheguei fui em agosto. Segunda semana de agosto eu cheguei e falei assim, não, preciso desarquivar aquele projeto lá que eu pensei lá em 2019 e vou fazer um podcast. Aí eu tive a ideia. Então, lá em agosto de 2020, eu falei assim, nem existia o Podpah, nem existia, sabe? Só tinha o Flow que tava fazendo, mas pra mim era uma puta de uma estrutura. Eu falei, mano, os caras estão anos-luz à minha frente. Então, eu pensei em fazer, eu consumia muito o Primocast em áudio. Eu falei, e se eu gosto muito do Primocast em áudio,
eu vou fazer em áudio também. Se a galera, pra ver se a galera tem uma aceitação que nem eu curto fazer. E aí foi fluindo, e estamos aqui hoje. Eu lembro bem dessa história, 2019. Eu e o Gui ficou uma tarde inteira conversando do podcast, do canal do YouTube também. Ele tinha muito isso de querer agregar mais com as pessoas. Então, na época você já tinha um Mundo Rosa quando você pensou no podcast? Ou não? Já. Foi a minha história complexa, assim, porque eu comecei o Mundo Rosa em 2019 e eu não tinha nenhuma informação de, putz, agora você é um empreendedor, mas como assim? Eu planejei a minha vida pra trabalhar CLT. Eu planejei a minha vida pra trabalhar CLT. Então eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a fazer diversas coisas, curso técnico em inglês pra trabalhar CLT. E aí, do nada, nada deu certo, né? Do nada, assim, nada deu certo do que eu planejei. E aí caiu, pô, você precisa desenvolver esse projeto aqui, que até então era uma brincadeirinha da minha mãe, que ela gostava de dar aula de zumba. E aí eu falei assim, não, eu preciso organizar isso. Depois de ter fracassado no meu objetivo de trabalhar CLT, porque nenhum dos meus planejamentos deu certo, nenhuma empresa me quis, fiz 402 entrevistas e não dava certo. E aí eu não fui, agora eu vou ser empreendedor, não. Eu fui empurrado goela abaixo, você precisa ser alguma coisa. E aí chegamos lá, minha mãe dava uma aula de dança no quintal de casa. E aí meu pai fez uma cobertura assim e era lá no quintal de casa. E aí falou assim, ó, esse é o projeto. Eu falei, não, se esse for o projeto, eu quero fazer organizado, vou planejar, vou colocar um arquiteto, vou colocar um nome que era Estúdio Adriana, que era o nome da minha mãe. E eu falei, não pode ser isso, Adriana. E comecei a pensar e em janeiro de 2015, 2019, 15 de janeiro de 2019 surgiu o Mundo Rosa Fitness. E aí, eu não tinha informação nenhuma. Voltando lá na pergunta, eu não tinha informação nenhuma de como que você precisava abrir um CNPJ, se eu precisava de alvará, se eu precisava... Então, eu falei assim, cara, eu preciso ter acesso a essas pessoas. Então, quem pode me ajudar? Eu não conhecia ninguém que tinha empresa, assim, que o cara podia... Não, Guilherme, você faz por aqui, você tem que ter um contador, você precisa ter um relatório financeiro, senão você quebra, você precisa olhar que você tem despesa e entrar... grana. Então eu falei assim, cara, como que eu faço isso? E aí começou a gerar essa coisa na minha cabeça, eu preciso conversar com pessoas. E aí que é um lance de um pouco de jogo de interesse, que eu falei assim, pô, se eu colocar um cara lá pra eu entrevistar, ele vai me trazer muita informação disso, de perto, sabe? Então ali eu aproveito até os bastidores pra perguntar, pô, e como que eu consigo fazer um empréstimo? Então eu comecei a pensar nisso até formar a ideia de eu preciso até fazer um negócio paralelo com o YouTube, então de entrevista, entendeu? Sim. Mas de imediato era interesse mesmo, porque eu queria alavancar meu negócio. Sim. Então você não planejou ser empreendedor, você foi jogado ali e falou assim, ó, agora Não. você tem que empreender, e aí você foi buscar informação com as pessoas que você tinha acesso, e aí o programa trouxe essa bagagem pra você aprendeu muito com os entrevistados, né? Mano, demais. Dia após dia aqui. Eu sempre fui um cara de observar muito as coisas, de ler muitas pessoas. E quando a pessoa tá disposta a entregar mesmo aquilo que ela absorveu, muitos dos caras, eles têm uma história de vida, assim, muito, muito interessante. Nada é da noite pro dia, até por causa do meu Geocast é assim. Então os caras mostram muito os erros, os fracassos. Então isso me ajuda a falar, putz, eu tô nessa fase da vida, sabe? Eu tava ali, tô batendo a cabeça, isso aqui, eu tô organizando. Então, aquele cara, ele me dá um respiro a mais pra eu falar, pô, eu tô vivendo essa fase aqui. Então, se eu tô vivendo essa fase aqui, eu posso diminuir a minha ansiedade, eu não preciso ficar tão... Eu vou conseguir passar por isso, mas essa bagagem que os caras traz, e até eu assistindo o podcast da galera aí, eu sinto muito que o cara consegue diminuir a curva ali. É tipo um mentor, sabe? Então, o cara que vem aqui, ele senta e começa a contar a história dele. Eu começo já na minha cabeça, fala, pô, eu também tô errando aqui. Então, se ele errou ali e fez isso, eu já vou e começo a aplicar aquilo. Mesmo que a ideia é fazer o programa, eu consigo extrair algumas informações disso pra aplicar Sim. no meu negócio também. Sim.
como eu ouço todos os podcasts, eu assisto, eu aprendo muito também com os empreendedores que vêm aqui. Teve vários casos assim que ele falou uma coisa, eu falei, nossa, isso é verdade. Fui pesquisar, fui me aprofundar no assunto e me ajudou também no meu negócio. Isso é uma coisa que, de fora, algumas pessoas podem ter dúvidas. Quem acompanha o meu Geocast o que o Guilherme faz? Porque às vezes você posta algumas coisas na rede social, mas enfim, dá pra saber lá que você tem o projeto Mundo Rosa, você tem o meu Geocast. Tem algum outro projeto que você não falou ainda, que você pensa? Cara, eu tenho alguns... o meu Geocast hoje, ele o cara que eu tenho uma atenção maior nas redes sociais. Eu sou um cara péssimo com redes sociais. Eu não consigo falar com a câmera. Eu coloco o celular assim, eu fico meio perdido, porque eu não sei porque que eu tô falando. Às vezes, o programa aqui é mais fácil, porque tem uma pessoa, eu olho pra pessoa, olho pro lado, pro outro. Então, na internet, hoje, o canal do Empreendedor Miojo, eu quero trazer ele como um principal na internet, assim. Mas ele não é só um podcast. A galera fala, pô, podcast, sacudindo a árvore, cai 10. Pô, agora abriu 6 podcasts. Então, eu não quero ter somente o podcast. Então, eu quero trazer muito a realidade dos empreendedores, assim, as facilidades, as dificuldades que os caras têm até ir lá quem sabe, lá numa empresa. Pô, uma hamburgueria, o cara tem uma hamburgueria lá, vamos lá ver como que é o sistema de produção, como que ele faz com os deliveries, então mostrar a vida real ali. Às vezes o cara contando a história aqui, os outros falam, nossa, é lindo, bonito, mas chegar lá, o pau canta, não tem jeito, é pra todo mundo, pode ser pra bonito, pra feio, pra gente que já é milionário, a vida é dia após dia, mano. Sim. O negócio, você abre a sua porta lá, sem saber se a galera vai vir, vai comprar o seu produto ou vai usar ali usufruir lá dos bagulho da sua empresa, você não sabe. Então você abre as portas, é uma incógnita, né? A vida do empreendedor é assim, você sabe que você vai abrir e pode ser que entra de fazer fila de espera, de não acabar o estoque, pode ser que não entre ninguém. Sim. Então, quero mostrar esse dia a dia também. É uns projetos que eu tenho, assim, meio arquivado, assim, só que como o Mundo Rosa tá chegando agora com o Mundo Rosa Beauty, o podcast agora a gente tá dando uma constância maior nele, e ele suga bastante minhas energias. Mas aí, por enquanto, é só isso. Temos uma empresa que tá investindo pesado na gente aí agora na questão do MiojoCast, então isso deu um ânimo a mais, um fôlego a mais, que isso, eu que montei esse negócio lá há 11 meses atrás, jamais esperava que uma empresa assim ia apostar no negócio, que eu comecei usando um iPhone e fanho, que eu tava, não, então, tudo bem, gente? O cara gripado e fazendo um podcast. Então, eu tô muito realizado, assim, com o podcast, sim, vendo a evolução, vendo que o negócio tá acontecendo. E o Mundo Rosa também, graças a Deus, ele tá tomando forma, sim, toda aquela forma que eu sonhei lá em 2019. Cara, são 2 projetos que você tem, assim, que eu já conheço há um tempo, que, olhando de fora, você vê que são projetos que estão bem estruturados e caminhando pra crescer aí sem limite, né? Só que o bastidor ali é sempre complicado. E aí uma dúvida que muita gente pode ter, quem tá começando um negócio agora ou quem pretende começar, qual que é a maior dificuldade de um empreendedor iniciante que você percebe nos seus negócios, que você percebeu em quem você já entrevistou? É a administração? É somente o dar cara a tapa? É o marketing? Qual que é a maior dificuldade que você percebe nesse meio? Cara, a maior dificuldade que eu vejo do empreendedor é a solidão, sabe? É você ali, sozinho. Às vezes você acorda super motivado, no meio do caminho você tá destruído. E no final do dia você tá feliz porque não foi tão ruim, sabe? Então, às vezes você tá ali e só você sabe os boletos que você tem pra pagar. Só você sabe que o seu negócio às vezes não tá fluindo legal. E às vezes você fica tão obcecado ali que você não consegue enxergar outras soluções. Então, o empreendedor, ele é como fosse um bombeiro pra você apagar incêndio. Então, aparece um problema, você vai precisar sair correndo para apagar o incêndio. E eu vejo muito os caras se perdem aí no meio do caminho. É claro que um cara que às vezes ele não tá com o psicológico muito bem estruturado, às vezes é por causa de um sistema de finanças nele, então a administração dele tá um pouco tá desorganizado. Então, o sistema financeiro
quebra pessoas por causa do psicológico, porque ela não consegue enxergar uma solução para aquilo. Então, às vezes, no meio daquela bagunça toda, você não consegue enxergar uma solução. Mas você tem que olhar para dentro de você. Você é empreendedor, você precisa sim, acreditar muito no seu projeto, porque é isso. Você oscila de lá em cima Sim. e lá embaixo, despenca e cai de cara. E você precisa levantar, cuspir o sangue, falar, vamos de novo, Sim. tá ligado? Então, eu acho que você com você mesmo é a parte mais complexa, assim. Então, às vezes, até eu sempre, quando eu tô assim, meio surtado, eu cato o carro e falo, vou conversar com alguém, vou lá com alguém que tenha uma mentalidade parecida com a minha, e eu vou lá, sento, converso, sabe? Isso já me gera outros... Putz, eu começo a ter outras visões, o cara... Ele nem sabe, tá falando de comida lá, pô, a gente vai almoçar em tal lugar, eu falo, pô, tal lugar, sabe? Já me dá uma ideia, já me dá uma motivada pra outra coisa, porque eu preciso estar em movimento. Se eu parar e ter um tempo ocioso ali, eu já começo a surtar. Eu já começo a pensar nos boletos que já tá vindo, no rendimento que tá baixo, que, pô, aí a pandemia, tá ligado? Então, eu vejo que eu perco pra mim mesmo. Se eu baixar a cabeça, eu baixar a guarda, eu perco, porque eu tô prejudicando a mim mesmo, tá ligado? Sim. Uma coisa que você deve ter percebido também é que você já foi CLT também, né? Você já fez um trabalho. Você deve ter percebido da mentalidade, se você lembra como que você era antes e depois que você se tornou empreendedor, que muita gente acha que empreendedor é glamour. É coisa fácil, é dinheiro no bolso, é carro novo. Não é. E uma coisa que eu aprendi também, aí eu vou ver se você concorda com isso, acredito que você já deve ter ouvido aqui de alguém, de algum entrevistado, é que a sua empresa tem que ser rico primeiro que você. Sim. Eu fui pouco tempo CLT, assim, de registro. Eu comecei com 16 anos, assim, eu entrei um jovem aprendiz lá no CIE, e aí fui trabalhar numa empresa de consórcio, não pode falar o nome, né? Uma empresa de consórcio, e eu era o telemarketing lá. Meti o foninho, olá senhor, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu gostaria de saber se a sua cota de consórcio está aprovada, não sei o que. E ficava lá, os caras me xingavam, eu não quero saber de você, não sei o que. Os caras sempre da Fortaleza lá. E aquilo, eu já falei, pelo amor de Deus, isso aqui eu não quero. Não quero. Tinha 17 anos ali, 16, 17 anos. Comecei a trabalhar porque meu pai falou assim... Eu falei, pai, tô querendo namorar. Ele falou assim, beleza, primeiro você arruma um emprego pra depois você namorar, porque eu não vou sustentar você e sua namorada, não. Então, primeiro você arruma um emprego. Aí eu falei assim, pô, vou arrumar um emprego. Aí comecei a correr, arrumar um emprego, e hoje estou casado com a minha namorada de lá. Então, amor, um beijo pra você. Então, eu entrei lá no Embracon, eu já fazia um curso técnico no Cotuca, e isso começou a me dar uma outra visão. Porque eu sou de escola pública, então eu não tinha outra saída a não ser ou eu ser jogador de futebol, ou eu entrar numa empresa boa, trabalhar lá 30 anos e me aposentar, que era a visão que eu tinha. E jogador de futebol não dava, porque eu era ruim, eu era perna de pau. Não era nada, era bom. Eu era até eu tinha os meus primos, era muito bom de bola, eu falava, mano, se os meus primos não vingam, como que eu vou vingar? Aí, o que eu fazia? Catava os moleques e falava assim, não, vamos disputar uns torneios. Eu que arrumo o uniforme, eu que arrumo a van, eu que arrumo a água, barra de cereal, tudo, coloquei os moleques na van e ia pra lá e pra cá. Então, eu sempre fui bom da organização, assim, da gestão. E aí, eu saí dessa... como eu fazia o curso técnico, entrei como... técnico, estagiário técnico numa multinacional, e aí já comecei a ter o outro mundo, já não era mais o telemarketing. Então a minha mentalidade lá, pô, entrei numa multinacional, agora que é a hora de fazer a minha vida, vou dar a vida aqui, porque a chance que eu queria lá, tô fazendo técnico pra eu entrar nessa multinacional aqui, e aposentar, fazer os 30 anos de empresa, virar um supervisor aí, ganhar 5 mil reais, e aposentar. A minha mentalidade era essa. E aí, comecei a ver, cara, os caras lá, tô tirando férias aí, vou pra Itália. Eu falei assim, não, como assim? Você mora aqui na região aqui. Como assim você vai pra Itália? Como assim você vai pra Itália? Pode? Pobre, assim, a gente pode ir pra Itália? Só a passagem é o salário do mês. Exatamente, eu não tinha essa ideia. Pra mim, eu tava milionário porque eu ia pra Ubatuba. Essa era o glamour. O meu glamour era porque eu ia pra Ubatuba no final do ano, dezembro, passar
passar Natal lá em Itanhaém. Minha família, 20 anos, foi pra Itanhaém no final do ano. Eu falei, mas você é louco? Eu sou o my boy da sala, porque eu vou pra Itanhaém. E aí os caras falaram, não, eu vou pra Suécia, eu vou pra Itália. Aí eu falei, como assim esses caras vão pra esses lugares assim, longeão? Aí ficou aquela dúvida, né? O que eles estão fazendo? Exatamente, Quero fazer também. quero fazer também. E aí eu comecei a ver algumas coisas, não era esse bicho de sete cabeças que eu mesmo tinha. E aí eu comecei a observar comportamento, o que esse cara fez? Esse cara é engenheiro e tal, mas o que eu preciso ser para ser engenheiro? Você precisa entrar na engenharia. Mas é só isso? Não, ele fala inglês, fala espanhol, fala alemão também. Aí eu falei, pô, já tô com dificuldade aí, que eu não tô falando nem português direito. E aí eu comecei a querer replicar esse espaço. Então, falei, vou fazer engenharia, vou prestar, era uma universidade federal lá, a Universidade de São Carlos. Não, você precisa ir bem no Enem. Eu falei, mano, o Enem, eu sou a pessoa mais imbecil, que eu chegava na prova lá e eu queria dar um ataque em mim, porque eu não conseguia fazer o Enem. E aí os caras começaram, os moleques lá, os estagiários começaram a me ajudar. Não, a redação você tem que fazer assim, assim, assado. Eu falei, eles perguntaram, quanto você tirou na última redação? Eu falei assim, acho que eu fiz uns 500. Cara, como assim 500, mano? Eu achando que eu tava indo bem. Como assim 500? Falei, mas quanto que você tirou? Ele falou, eu tirei 1.000. Eu falei, mas como Meu assim? Deus. Tem gente que tira 1.000 no bagulho. Pra mim era impossível. E aí, tudo essa questão, né? Isso aí, eu tinha 18 anos e a mentalidade ali, você precisa mudar. Você precisa ver que as coisas tá próximo de você, você tem que enxergar. Às vezes, eu tava sofrendo ali, mas eu precisava de um cara pra falar pra mim, não, você consegue, é só você fazer isso, isso e isso. Uhum. E aí, eu peguei e falei assim, não, comecei a prestar vestibular, vamos fazer isso, porque eu tava empenhado em ser um engenheiro lá, Sim. de trabalhar na multinacional. E aí, não deu certo no Enem, porque eu sou péssimo com essas coisas de prova. E aí eu fui fazer ensino privado mesmo, faculdade lá, eu ganhava R$1.000 como técnico, pagava 980 na faculdade. E o resto você se vira, é isso, eu ganhava 1.100, era R$1.100 e precisava ir à faculdade em Campinas, e você ia naquele corre, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí comecei a vender pão de mel e trufa na faculdade pra eu conseguir sobreviver. Pra ganhar dinheiro a mais, né? Eu tinha uma namoradinha lá, eu tinha as vontades de um jovem da época, só que eu comecei a fazer a faculdade, o professor, a primeira semana, falou assim, quem aqui fala mais de um idioma? Que eu falei assim, o português e a gíria da quebrada, serve? Não, é só você fala em espanhol, inglês, alemão. Aí uns meia dúzia levantou lá, fala inglês, fala espanhol. Então vocês estão atrasados na vida, vocês que não falam outro idioma, vocês querem fazer o quê? Vocês estão fazendo um ensino superior e só fala o português mais ou menos? Falei, vou fazer inglês, né? Comecei a correr atrás, 200 por mês pra fazer inglês. E eu ia fazendo faculdade, fazendo curso técnico, fazendo curso de inglês de sábado, comprava as trufas, pão de mel, vendia na faculdade e falei, cara, mas... Isso era que ano? Isso aí é 2018. É recente. 2018 ali. 2017. Acho que 2017. E aí eu comecei a entrar nesse colapso, assim, de... Putz, eu preciso fazer isso. Eu dei uma surtada, dei uma pane, assim, porque eu comecei mal na faculdade, semana de prova, era aquele raspão. Você passava e recuperação para lá, para cá. Eu nunca fui bom aluno. E aí eu comecei a dar uma surtada. Falei, não é possível que eu sou ruim assim. Porque eu pensava, eu sou burro, cara. Não é possível, todos os caras lá, os caras vão bem pra caramba, 10 é 9, eu sou uma negação, sempre tô na recuperação, cara. Cara, é uma coisa que acontece muito, que eu vejo isso repetindo cada vez mais. Os péssimos alunos na escola acabam se tornando bons jogadores de futebol, bons empreendedores. Porque chega um momento na vida que todo mundo acorda e fala assim, cara, eu vou fazer alguma coisa. E isso eu percebi que aconteceu com você também, que eu conheci o Guilherme em 2018, 2019 ali, jogando futebol. E quando ele soube que eu era empreendedor, ele já quis conversar sobre o assunto, já tinha curiosidade, já foi lá em casa, a gente conversou, a gente bateu altos papos sobre empreendedorismo. Ele estava iniciando, né Sim. Nisso naquela época. E,
acredito que muitos jovens podem assistir, ou até mais velhos, que ainda não empreende. E tem muitas dúvidas de como que é iniciar nisso. Qual o momento que você percebeu que deu um start, que você falou, cara, eu vou empreender. É isso que eu vou fazer. A sacada foi ali quando eu comecei a vender pão de mel e trufa. Porque assim, eu já tinha trampado bem molequinho, de vendedor. E eu falei assim, eu sempre tive vergonha, assim, de que os outros vão pensar de mim, que eu tô vendendo doce. Então, ali quando eu cheguei, eu falei assim, não, eu vou vender, vou comprar e vou vender. E aí, dentro da faculdade tinha um moleque lá da minha sala que chegava de Audi. O moleque tinha 18 anos, chegava de Audi A3 lá, eu falava... Meu Deus do céu, cara, como esse moleque tem dinheiro pra andar de Audi A3? E aí, a gente tem queira ou não, a gente tem uma vaidadezinha de, pô, não quero parecer que eu que eu sou pobrão, sabe? Sim. E eu falei assim, mano, quero nem saber, eu preciso fazer essas coisas aqui. Então eu comecei a vender trufa e pão de mel e eu tinha uma estratégia. Eu falei assim, eu vou vender pras meninas, porque as meninas, às vezes, elas gostam mais de doce, tem umas que estão na TPM, Então eu focava lá e resenha, eu não quero vender um pão de mel pra você, eu quero vender a sua felicidade. A sua felicidade do dia hoje. É esse pão de mel aqui, você vai comer e você vai pensar, putz, como meu dia foi melhor por causa desse pão de mel. Então eu chegava nessa resenha, aí eu dava na mão dela, mas não tenho dinheiro. Depois você me paga, eu vou estar sempre aqui, Vem semana que vem, eu tô aqui, você me paga. E eu voltava sempre eu levava um potão assim no tapoer da minha mãe, sempre vazio. Eu levava um monte. Sempre vendia tudo. Vendia tudo, cara. Vendia tudo. E eu tinha 15 minutos de intervalo. E aquilo você aprendeu ali na marra? Você não viu num vídeo no YouTube? Nada. Ninguém te falou nada? Na resenha. Eu falei, eu não posso chegar pros outros e falar assim, comprou uma bala aí pra mim, comprou um. Eu falei assim, não, eu preciso mostrar pra pessoa que isso aqui é bom pra ela. E, pô, eu vendia R$4 na cantina lá, os caras passavam maquininha, os caras tinham outras coisas que às vezes eu ia perder pra eles. Só que a cantina, ela fazia uma fila gigantesca. Então, o que eu fazia? Falei, esse povo que tá na fila aqui, eles estão interessados em comprar alguma coisa. Eu encostava na fila, falava assim, tudo bom? Tenho aqui um doce, um não sei o que lá. E já vendia ali, o pessoal da fila já começava a ir embora. O pessoal que tava lá no fundo da fila. Então, ele já economizava tempo, já comprava o meu doce e sabe, eu começava a movimentar aquilo. Comecei a ficar conhecido, ele passava o WhatsApp, você vai estar aqui amanhã. Comecei a passar o WhatsApp, ela já começava a me ligar. E aí eu falei, pô, eu sou bom nisso aqui, sabe? Aqui é a minha área. Eu sou bom nisso aqui. Por que você não... Será que dá pra vender umas coisas mais caras? Porque isso aqui é R$3,50, R$4. Não tá dando pra eu comprar uma Audi A3 igual do menino ali. O que tem pra eu vender assim mais? E aí, como eu falei pra você, eu já tava meio doido assim das ideias na faculdade. E a minha fornecedora de pão de mel era uma pessoa meio ruim, sabe? Uma senhorinha trabalhosa. Eu passava um estresse com ela, porque eu já fazia as encomendas do dia... E ela não chegava com meus doces, cara. Eu surtava, né? E aí... Então você já tinha problema como empreendedor naquela época. Já você começou a perceber o problema de administração. Já tinha, porque eu ia buscar lá na casa da veinha, a veinha eu não sabia, ela não dirigia direito, ela tinha medo de dirigir. Onde tem um medo de dirigir em Campinas? Eu falei, não, mas traz aqui pra mim, eu vou buscar. E aí eu comecei a ver que eu comecei a ir bem nisso aí, mas era uma coisa que ficou ali no ar, assim. Falei, pô, não dá pra eu largar tudo e viver disso aqui. E aí foi quando acabou meu estágio técnico e eu não consegui entrar numa empresa. Entrei numa outra empresa lá e era um contrato de 1 mês só. Fiquei 1 mês e aí, sabe, começou a dar tudo errado. A Honda me chamou lá, vem fazer uma entrevista aqui. Eu fui, passei em 4 etapas da Honda. Fiquei grandão, falei, não, vou andar de Civic agora. Já era, estouro. Pô, Honda, pra gente que é da quebrada lá, o sonho das mães é que o filho trabalhe na Honda. E aí não deu certo também na última etapa, que eu já tinha ido 20 vezes lá, sumiram, nunca mais falaram mais nada. E aí, sabe, aquelas frustrações que tem no meio do caminho, e não deu certo na primeira, na segunda, na terceira, virou o ano, e aí caiu o mundo rosa no meu colo. Foi depois de 2018, eu fiquei 1 ano na faculdade. E aí eu falei, larguei a faculdade, não quero saber mais de engenharia. Quem é engenheiro é louco. E vai todo mundo pra casa do chapéu. Porque eu falei assim, isso não é pra mim. Que as DP já tava acumulando já, né? Falei, eu tô pagando, tem umas DP já pra pagar. Eu não tenho dinheiro, não tenho emprego. Abandona isso aí. E aí foi que veio a transição, que você conheceu o empreendedorismo. Sim.
de fato, que você teve que... Foi jogado ali, né, pra empreender e teve que correr atrás de aprender. Exatamente. Cara, uma coisa que pode acontecer com muitas pessoas que estão assistindo é, beleza, quero empreender, mas onde é que eu empreendo? O que que é empreender? Onde é que eu posso começar? Qual a forma mais fácil que você daria uma dica pra pessoa? Ó, cara, essa é uma forma fácil de você começar. Não quer dizer que você vai continuar naquilo pra sempre, Aham, mas é só pra você aprender. Mesmo que você quebre um negócio, talvez seja um negócio mais barato, assim, aham. digamos, já vai ter experiência. Qual que é essa forma que você daria de uma dica pra galera? Eu sempre priorizo muito aquilo que você já conhece um pouco, sabe? Você tem alguma informação. Primeiro você faz uma leitura dentro de você. O que que você gosta? Pô, eu gosto de. Talvez eu não gosto de ficar no computador, mas eu gosto de, de bola, de futebol, sabe? Porque você não já pega, consegue linkar alguma coisa, vou fazer material esportivo para time de futebol. Você já mapeia ali mais ou menos os times amador que tem na sua região. Tá precisando trocar de uniforme? Já contata um cara que faz confecção de camisa e você já tá envolvido ali com o esporte, entendeu? Então, às vezes, Uhum. você, num negócio ali que você gosta, você tira alguma sacada que você vai estar próximo daquilo que você gosta. Às vezes, você não vai fazer exatamente o que você gosta. Pô, eu gosto de jogar a bola, de chutar. Você tem dinheiro pra comprar uma quadra de society, ficar ali, fazer uma escolinha de futebol? Às vezes, não. Mas, às vezes, você consegue comprar bola em São Paulo, no Brás, e vender a bola aqui nas lojinhas ou pra galera. Então, sempre eu penso sempre numa coisa que você já gosta ou que você já tem alguma coisa perto ali pra você otimizar, melhorar, sabe? A questão pra mim, eu sempre, pelo meu porte físico, assim, eu nunca apareci dentro de uma academia, nunca gostei de nada disso. Mas a minha mãe tinha essa necessidade, ela gostava de. A minha mãe é educadora física. E ela tinha um lance assim com a academia, só que ela não tinha a mentalidade, ela tinha o operacional. Eu falei assim, pô, eu posso ajudar ela na parte organizacional, assim, de como a gente consegue melhorar isso aqui que ela já faz. Então, eu entrei numa Sim, empresa para melhorar. Às vezes a pessoa tem esse feeling ali de pô, o cara ali tá, o cara é dono da uma padaria e tá apanhando. Você é um cara que tá nos bastidores ali na internet, você sabe como faz um banner, você sabe como faz uma fachada, ele desenha mais ou menos um desenho pra ele, como ele coloca o nome dele na padaria. Você chega lá e fala assim, o que você acha da sua padaria ter essa cor aqui, esse visual, isso aqui? O dono da padaria fala, nossa, mas é lindo isso aí. Não, é só você fazer isso e isso. Então você começa a ajudar outras pessoas e você cobrar pelo seu serviço também. sim. Então é sempre você, ou você eu indico a pessoa para iniciar no empreendedorismo ou fazer uma coisa que ela gosta e ela vai tentando aquilo, ou otimizar uma outra coisa de alguém para melhorar ou encurtar o caminho dessa pessoa. Cara, muito boas dicas. Uma coisa que eu sempre falo também procura, aí, observando aquilo que você gosta de fazer ou aquilo que você sabe que tem oportunidade, procura solucionar um problema. Uhum, É isso, né? Isso que você percebeu também em vários empreendedores que veio aqui na sua história. Você tem que resolver um problema. A pessoa tem um problema, você tem que a solução, você entrega pra ela, você não vai precisar vender. Que muita gente tem em cima de venda. sim, Tem um certo momento que você consegue criar um negócio tão elaborado que você não precisa vender mais o negócio. O negócio se vende sozinho, né? sim. Cara, como é que foi uma coisa que é complicado pra todo mundo que é empreendedor? É o início. Uhum. Quando você começou o Mundo Rosa, você falou que decidiu o nome. Já começou aquela estrutura que tem hoje ou não? Como foi o primeiro aluno que entrou lá? Como é que chegou até vocês? A partir do momento que você assumiu a administração ali do Mundo Rosa. Cara, o Mundo Rosa, ele era basicamente o quintal da minha casa, assim. Ele era... A gente morava nos fundos, assim, tinha um quintalzão. E aquele quintal ali começou as mulheradas, começava a fazer as aulas de dança lá. E aí eu cheguei e comecei a organizar as paradas e não tinha parede, chovia, molhava tudo. Começo eu puxava com o rodo lá e escondia todos os papel. A recepção era uma cadeira de casa com uma mesinha lá, sabe? Então sempre foi uma coisa bem. Tipo assim, não tinha como você sonhar que o negócio viraria alguma coisa, porque era bem caseiro mesmo, sabe? Uma coisa bem caseira. E aí, a minha mãe, como minha mãe era meio conhecida na região, porque ela trabalhava em várias academias femininas, né? Ela trouxe uma clientela, assim, umas mulheradas, e uma falava pra outra, pô, vai lá na Adriana que tem dança lá, vai ter dança lá. E aí eu comecei a
Fiz uns panfletos, né? Mandei fazer uns panfletos na gráfica, preço, tudo. Já falei, vamos colocar mais uma modalidade aqui de fortalecimento, porque a mulherada às vezes não quer só dançar, né? Quer fazer um fortalecimento também. E aí a gente ia lá com cabo de vassoura, pendurava umas caneleiras que a gente comprou no cabo de vassoura pra fazer peso, sabe? Umas coisas bem, bem louca mesmo, bem louca. E aquilo ali ia vindo, cara. Falar, mano, não é possível que isso aqui... Você precisa de dinheiro, né? Você Sim. precisa de dinheiro pras coisas. E o negócio não rende, não é? Se é uma coisa caseira assim, o negócio não entra 100 mil ali. O negócio você vai precisando de tempo, você vai precisando amadurecer a ideia, você vai precisando ser conhecido na região. Então era muito difícil mesmo, assim. O primeiro ano, até a gente... Depois eu comecei a correr atrás, aí eu fui no arquiteto, meti o louco mesmo. Falei assim, vamos, parcela em 202 vezes aí. E aí planejei todo o espaço que eu queria fazer. A estrutura que tem a hoje. estrutura. Aí a gente pirou, né? Eu, meu pai, minha mãe, a gente olhou aquilo ali e falou assim, não é possível que dá pra gente construir tudo isso, porque o arquiteto fez todas as medidas lá e falou, dá pra fazer isso, os banheiros aqui, isso aqui, não tinha banheiro, cara. O banheiro era acesso da casa, então a gente falou, não, a gente precisa construir pelo menos os banheiros para o pessoal usar aqui, se o pessoal não precisa entrar ali na casa, da sala lá para usar o banheiro. Aí a gente começou a construção, e loucura, porque a gente fazia construção e ainda reservava um espacinho para as mulheradas treinar. E eu acho que a parte mais doida é as mulheres que iam treinar. Um pó do caramba, uma areia e cimento para cá, os pedreiros fumando e pá, e toca a rocha lá e sabe, e o negócio acontecendo, sabe? Sempre tinha as alunas doidas lá que ia pagava e ó, vou pagar de novo. E sabe, a gente via que elas estavam fazendo parte daquilo, sabe? Pô, vocês estão treinando aqui no quintal, mas vocês vão treinar num dia no nosso espaço que vai ser bem legal, tudo isso. Então elas queriam fazer parte. Então qualquer coisa nova que chegava, uma esteira que a gente comprava, elas vibravam com a gente. Então isso que era muito gratificante. Isso que foi um combustível ali pra gente manter, não deixar a peteca cair. E como que foi, assim, pra começar a estrutura vir? O negócio já se pagava, ou vocês tinham que colocar dinheiro ainda, ou vocês conseguiam um empréstimo no banco? Acho que muita gente tem essas dúvidas, né? De como crescer um negócio. Às vezes a galera tá lá batalhando há 1 ano já num projeto, e para crescer precisa de dinheiro e não tem como pegar esse dinheiro. Tem a forma de você conseguir um investidor, tem a forma de você conseguir um empréstimo, ou tem uma forma de você, com o próprio lucro, ir reinvestindo. Qual foi a forma que você trabalhou? Qual foi a forma que você... ou uma forma que você recomendaria, que você sabe que daria certo? Grana assim não tinha para investir do jeito que a gente precisava. Então, eu até cheguei a comentar nos amigos meus que tava meio envolvido com pirâmide. Vocês não querem investir num negócio que, nossa, nós vamos escalar franquia, não sei o que, o negócio dentro da minha casa, e eu tentando vender pros caras. Não, você investe 100 mil aqui, eu vou retornando 1.500 conto pra você por mês, não sei o que. E nunca vingou nada. E aí a gente sentou, falamos, vamos pegar um empréstimo no banco. Meu pai sempre foi CLT, então às vezes para um CLT assim que já tem movimentação em banco é mais fácil, né? Então pegamos lá acho que uns 30 mil no banco, para juros daquele jeito. Não tem jeito, pagar 100. não tem jeito, você tem que, é aquilo, então vamos pagar. E aí a gente pegou esse dinheiro e a gente começou a construir, vamos construir, mas não dá pra pintar, não dá pra fazer nada. É construir e colocar os vasos lá, as paradas, coloca o piso no banheiro, mas não dá pra fazer mais nada, não dá pra fazer portão de top, não dá pra colocar nada, é a estrutura, então a gente, vamos fazer então. E aí a gente foi construindo e fizemos a parte mais robusta, assim, né? De construção de parede, porque não tinha parede, a estrutura, né? A estrutura lateral, assim, tudo, e os banheiros, foi que essa primeira grana do empréstimo, que a gente, mês a mês ali, precisa pagar a parcela do empréstimo, precisa pagar a parcela do empréstimo, que era aquilo que motivava a gente a querer vender mais e já dando forma, né? As meninas já viam que, não tinha reboco, não tinha nada, mas antes não tinha nem banheiro, entendeu? Então ela já tava fazendo festa, porque agora tinha banheiro. Então, o que pra gente ainda era ruim, né? Porque a gente não tava no jeito que a gente viu o projeto lá do arquiteto, mas já era muita coisa para aquelas meninas que estavam treinando ali, que acessavam o banheiro de casa para
pra fazer. Então, às vezes, você não precisa nascer perfeito. O seu negócio não precisa nascer perfeito, mas ele precisa nascer e ir melhorando, Precisa começar, né? otimizando aos poucos. É o que você recomenda, então. Se tem um projeto em mãos aí, começa. Pelo amor de Deus, começa. Quanto antes. Assiste o meu Jocast pra você pegar as dicas. Né? Sim, exatamente. Toda semana, terça e quinta. Terça e quinta agora, hein? Novidades, hein? Setembro Novidades. agora. Novidade, toda terça e quinta. Cara. É porque aqui você vê muito empreendedor, você consegue aprender. No início não tinha isso. Então foi muito aquilo. Faz, deu errado e vai procurar saber o que deu errado, né? Sim. Qual que foi um fracasso que você cometeu, assim, um erro que você cometeu? Que hoje você é o que do mundo roça? Você é o administrador, você é o sócio proprietário, você é o dono? Como que é as suas funções dentro do projeto hoje? Hoje eu sou sócio organizador, né? Eu sou um dos sócios proprietários, mas a minha mãe é a minha sócia conjunta, então Sim. 50% de cada. Das buchas já antes de chegar aqui, já um monte de textão no grupo que é treta na certa. Porque além de tudo a gente é pai e mãe. Então imagina, eu chego lá bravo, arrepiando, e eu lembro que é minha mãe e é meu pai ali. Então, e aí eu tomo uma fumada de pai e mãe pra depois eles... pra depois ver os negócios da empresa. Mas que é a pergunta? Eu não esqueci. Questão de algum erro que você cometeu no projeto, e como que foi isso? Como Cara, que você resolveu? O erro que eu cometi foi desistir do projeto. Chegou nesses primeiros meses, foi tão complexo as coisas que eu tinha um sonho de casar, eu tinha as minhas vontades de ter grana. Eu falei assim, cara, o Mundo Rosa nunca vai me dar grana. E eu desisti do projeto. Com 8 meses de projeto, eu desisti. E eu voltei pro mundo CLT de novo, porque eu tava ganhando R$800 e no CLT eu ia ganhar 2. Então, pra um moleque, ele queria casar, que queria ter as coisas, queria ter carro, queria ter as coisas, eu falei assim, pô, talvez uma empresa sólida ali, com certeza vai me dar mais vantagem do que eu ficar empreendendo aqui, apanhando, brincar de empreender, porque... Você passou 8 meses ali apanhando e não conseguia ver o caminho. Não tinha luz no fim do túnel, sabe? A gente construía aquilo, mas o dinheiro todo voltava pra empresa. Não tinha como colocar dinheiro no bolso. E, pô, pra quem tem sonho, pra quem é ansioso, E pra quem começa a namorar... E pra quem começa a namorar, meu filho... Não tinha saída ali, sabe? Eu precisava colocar dinheiro no bolso. Então... Eu queria até fazer um trampo paralelo, só que era pauleira mesmo. Eu comecei a entrar na empresa lá e trampava das 7 às 5. E eu morava em Sumaré, trampava em Valinhos, ia pra lá e pra cá. Então, chegava moído e a vida começou a se resumir em acordar, trampar, chegar moído, jantar, dormir, acordar e trampar. E eu falei, meu Deus do céu, fiquei 3 meses assim e Ficou 3 meses, depois de 8 meses empreendendo, 3 meses no CLT de novo pra poder... Chegou quase 4 meses e os caras viram que eu era ruim de trampo também. Além de ruim na escola, além de ruim empreendedor, porque eu era ruim empreendedor, eu era ruim de trampo. E como é que foi esses 4 meses assim? O projeto ficou com a sua mãe, você ficou só olhando, você ficou pensando, cara, eu quero voltar pra isso, você acreditou em algum momento que isso dá certo? Quando você saiu do emprego que você tinha conseguido, o que aconteceu naquele momento? Que passava pela minha cabeça, eu quero... isso aqui não é pra mim, questão de trabalhar pra alguém, trabalhar na carteira assinada, assim, não é pra mim, porque eu não me encaixava, eu queria, pô, mas isso aqui dá pra gente fazer assim. Não, você chegou agora, a empresa tem 50 anos, faz desse jeito, filho. E eu falei, putz, mano, sabe quando você não tem outra... Eu era mais um peão ali no meio e pau na máquina, e ali, putz, todo dia eu acordava frustrado, querendo capotar o carro, porque... Falei, cara, pode ser o dinheiro que for, mas se você não tiver com o coração tranquilo, cara, você morre psicologicamente, sabe? Então, eu não via... Mais uma vez ali, eu não via a minha vida sendo aquilo. Então, eu tinha dificuldade no Mundo Rosa, mas ainda sonhava, você ainda tinha esperança, uma hora vai vingar. Lá não, era aquilo e aquilo. Se você quiser ficar 30 anos assim, você vai ficar nisso aí, tomando fumada, e o chefe chamava aí, como eu era ruim de trampo, acontecia muitos BOzinhos ali, ó, outro. Então, o chefe chamava eu na chincha mesmo, e eu, putz, tinha que engolir, né? Engolir, porque você tem que engolir. Não pode falar nada. Não pode, você não pode. E aí eu comecei a
a pensar em abrir um outro negócio. Porque, queira ou não, era de novo aqui. Eu tava trabalhando com meu pai e com a minha mãe, tinha orgulho, tinha o dinheiro que eles não iam conseguir me pagar, o que eu queria. E a empresa, né, não ia gerar aquilo que eu queria. E eu falei assim, vou abrir um negócio que eu consiga ganhar mais grana. Sim. E aí os caras me mandaram embora. Me mandaram embora ali depois de 4 meses. Então eu entrei 2018 para 2019 desempregado, né? E comecei o Mundo Rosa. Aí fechou 2020, não, 2019 para 2020, eu fui mandado embora também. Então já iniciei janeiro de novo desempregado. Então você começou a pandemia ali desempregado. Desempregado. 2020 ali eu tava isolado ali. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu pai, minha mãe sentaram comigo, ó, Mundo Rosa, agora a gente pode estruturar melhor, a gente precisa de você. Eu falei assim, não, eu não quero saber disso aí não, pelo amor de Deus, isso aí não me dá dinheiro. Vou fazer outras coisas. E aí eu tinha um carro que eu tinha comprado nas parcelas lá e falei assim, cara, eu vou fazer algum negócio com esse carro, que tinha recebido um acerto lá. Falei assim, já sei. O Brasil, ele se move em transporte rodoviário. Então, vou abrir uma empresa de uma transportadora. Vou abrir uma transportadora e vou explodir de ganhar dinheiro, filho. Esquece, agora acertei a mão, é isso. É isso que eu devia ter feito desde o É começo. isso que eu devia ter feito, cara, se eu tivesse pensado nisso antes. E aí, conversei com os caras lá, os caras, não, pode comprar. Eu falei, que carro que eu compro? Não, começa com a Kombi. Começa, compra uma Kombi e depois você vai, compra uma Fiorino, ó, você vai transportar remédio, isso aqui. Eu falei, demorou, fui lá, vendi meu carro, troquei meu carro numa Kombi. Eu tinha um Golzinho 2009, vermelho. Meu Deus do céu. Vermelho é Ferrari, não é carro, pelo amor de Deus. Golzinho vermelho. Aí eu peguei e peguei essa Kombi do cara. Falei assim, vou meter ela pra carregar as coisas. E isso que eu vou ganhar dinheiro. O cara falou que ganhava 8 mil. Falei, você é louco. Então é isso. Você é louco, se eu ganhar 2, tô feliz, truta. 8 mil, pra que 8 mil? Então naquele momento ali você criou outra empresa. Outra empresa, a Sangalli Transportes. E a Sangalli Onde é que tá essa empresa hoje? Tá junto com a Kombi, na puta que pariu. E comecei ali em janeiro, comprei a Kombi. Aí eu já com documentação, tudo, acertei tudo. Não, é isso. E em fevereiro estourou o câmbio da Kombi. Que eu tinha já gastado todo o meu dinheiro. Já tinha que pagar mais 1.600 pau de câmbio, que a Kombi estourou. E lá vai eu passar cartão do vô, da avó, do tio pra pagar, porque já não tinha dinheiro, já tava lascado, desempregado. O dinheiro todo já tinha investido na Kombi, documentação. E a Kombi parada você não trampa. Se a Kombi tava parada, eu não tava trampando. Então, imagina a minha mente. E meu casamento marcado para dezembro de 2020. Ainda não existia pandemia, não existia nada. Fevereiro ali ainda. E aí arrumei a Kombi e comecei. Falei, agora eu preciso pagar. Para eu pagar a Kombi, pagar o conserto do câmbio, pagar os custos, pagar o casamento, pensar em sobreviver ainda, né? Você tinha ali uns 50 mil de conta ali pra pagar e tava começando do zero. Exatamente, isso, mas o cara falou pra mim que ia ganhar uns 8 pau, né? Não, 7 contos você ganha. Eu falei, nossa, então é isso. Então eu fiz a conta ali mais ou menos por mês, dava e sobrava. E aí começa a rodar. E eu ganhava 150 conto por dia. 150 conto por dia, 100 conto por dia. Quando era bom era 150. Falei, meu Deus, mas cadê os 8 mil? Porque essa conta aqui não tá chegando nunca, vai dar, tem num mês. Não vai Será dar. que era anual que ele falou? Então, só pode. E eu comecei a rodar pra Taubaté, Itapetininga, e Socorro, e Pinhalzinho, e rodava, mano. Foi uma Kombi com 1.000 quilos dentro, cheio de produto, e pra lá, você não tem medo de ser assaltado? Eu carregava remédios, bagulho de transporte de farmácia, assim, é caro pra caramba, os caras metem o cano. E aí eu rodava, falei, mano, não tem nada a perder não, vamos pau no gato. E comecei a rodar, putz, pra cá, o interior inteiro. E chegava nos lugares, mano, você mal atendido, os caras te xingavam. E, putz, eu comecei a ver que eu valorize os entregadores, viu? Se o cara do Mercado Livre chegar lá, fala bom dia, tudo bem? Quer uma água? Porque esses caras, mano, os caras
eles, em qualquer lugar que eles vão, os caras chutam eles, sabe? Uhum. Pô, e eu sentia isso. Falei, mano, eu chegava lá, e aí eu saí das farmácias, eu comecei a entregar para o mercado. Os caras do mercado é uns caras nojento, mano. Você que é, como que fala? Os caras que recebem lá os caminhoneiros. Mano, os caras acham que nós é lixo. Ô, aguarda lá, ô, caminhoneiro, guarda lá. Pode guardar. Falei, não, meu amigão, mas o meu é só um pacotinho de bala que eu vou entregar aqui. Eu não sei porque os chifrudos compraram um pacotinho de bala e eu aqui, mais chifrudo ainda, vim entregar o pacotinho de bala. Não, vai descarregar farinha, o açúcar, o café, o sei o quê. Sem sabe lá, você vai... E eu com a Kombi cheia. Tinha que fazer mais todas as entregas ainda no dia. E tinha que esperar 2, 3 horas lá. E eu falei, meu Deus do céu, vou enfiar essa Kombi dentro de um matagal aqui, vou largar e fogo nela. E aí, mais uma vez, você pensou, cara, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Eu fiquei ali até de janeiro até julho, agosto ali do ano, com a Kombi, apanhando e tomando soco na cara de novo. E aí, eu entrei meio louco, fiquei meio louco, cara. Fiquei meio em depressão. Eu nunca acreditei nesses bagulhos, sabe? Depressão, nada. Mas eu me tranquei no quarto, mano. E eu falei, mano, eu tenho conta pra pagar. Eu tenho casamento marcado. Né? Eu tava querendo pagar o casamento. Imagina depois do casamento, né? Sim. E aí você já entra água, luz, aluguel e isso, aquilo. Eu falei, cara, eu sou um merda, não adianta, mano. Eu não vou vingar. Essa menina é louca querendo casar comigo. Aí o cara tem uma Kombi. O cara tem uma Kombi. E essa menina querendo casar comigo. O que a mãe dela deve estar pensando de mim? O que o meu pai deve estar pensando? E eu me trancava no quarto. E aí eu comecei ali, 2020, ali em julho, que eu comecei a procurar afiliados. Eu falei, preciso ganhar dinheiro, alguma coisa. E os caras, trader, estamos ganhando dinheiro com trader, não sei o quê. Eu falei assim, não, vou pôr um dinheiro aqui, esse 50 que eu tenho aqui pra colocar combustível na Kombi, eu vou postar aqui na Betfair aqui pra ver se eu ganho dinheiro. Vou no digital agora que vai dar alguma coisa certa aí. E aí foi nessa época ali, até eu tenho os históricos ali, que foi nessa época ali que eu criei o canal no YouTube. Do Empreendedor Miojo, que eu falei assim, não, eu vou falar para empreendedores. Esse projeto agora vai sair do papel, porque esse projeto era de 2019. Era 2019, então foi ali que eu comecei ali, era Empreendedor Brabo, que é um e-mail, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, preciso fazer alguma coisa. E aí um amigo meu que morava em Balneário, e chamou, pô, vocês estão aí, vem aqui, vamos ficar um final de semana aqui. E ali eu me dava depressivo mesmo, cara. Eu não queria sair do quarto. Meu pai chamava eu pra conversar assim. E eu não queria conversar com ninguém. Não sabia o que eu ia fazer, porque. E o medo de não dar certo, sabe? Eu tinha aquela. Falei, não vou dar certo. Olha o tanto que eu já apanhei da vida aí que nada dá certo. E aí eu cheguei lá em Balneário. E aí comecei a ver. Falei assim, não é possível. Esses caras ganham muito dinheiro. E eu tô aqui. Tem uma Kombi. E aí eu voltei de Balneário já com faca na caveira mesmo e vendi a Kombi, até o dinheiro da Kombi que eu tinha, paguei os devedores, sobrou um dinheirinho, eu fui e comprei um monte de equipamento de musculação, 15 mil em equipamento de musculação. E o Mundo Rosa até então, ele tinha muita zumba, né, dança, e os fortalecimentos lá até então, e eu cheguei e falei assim, não, agora a gente vai ter uns equipamentos de musculação, tô voltando. Pai voltou, hein? Naquele momento você pensou, não, agora eu vou voltar pro Mundo Rosa, vou fazer esse negócio dar certo, vou viver disso. Aí eu falei, vou fazer esse negócio dar certo. E aí, de novo lá, eu falei, comecei a ter as esperanças de um negócio continuar, aquele sonho que eu tinha planejado lá em janeiro de 2019. Falei, agora vai. E aí comprei 15 mil equipamentos de musculação lá, colocamos na academia. E o negócio mudou, sabe? Mudou a cara, começou a fluir. E eu falei, putz, cara, começou a acontecer, sabe? E aí, em paralelo ali, eu já comecei a estruturar o Miojão Cast. Cheguei num cara lá que eu admirava como empreendedor. Falei assim, pô, eu tenho um projeto, quero entrevistar pessoas assim, de conhecer a história de vida das pessoas, não sei o que, assim, assado no YouTube. Aí o cara olhou assim pra mim e falou assim, mas qual que é o seu know-how? Eu falei, o que é know-how? Qual que é o seu know-how? Como você tem que ter bagagem, você tem que ter, pra você fazer as perguntas assim, qual que é o nome do projeto? Aí eu falei, era empreendedorismo na lata. Empreendedorismo na lata. Aí ele olhou assim, tá, vamos ver se vai dar.
E aquilo ali já foi um soco na cara, assim, tipo assim, mano, ninguém vai topar. Quem Ninguém que é vai acreditar você? nisso, Quem que é velho. você pra você fazer um canal de empreendedorismo, cara? E eu falei assim, não, eu vou. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar um moleque que pensa parecido comigo. Vou pegar um cara que pensa parecido comigo, que tem uma loja já. Ninguém assistir, a família dele pelo menos vai assistir. Ele tinha uma lojinha de roupa. E o Gui, eu até agradeço, porque ele que ajudou a gente a startar meus negócios. Eu mandei mensagem pra ele na semana, na outra semana a gente já foi gravar. E aí a gente gravou e aquilo me deu um socão, tipo assim, ó, agora você começa. E gravou com o celular, né? Gravei com o celular, não tinha fone, não tinha nada. Era assim, os dois assim, meio que com a beijando na boca, assim, ó, fala pertinho no microfone aí. Pra ficar o áudio legal. E eu não sabia como que eu vou jogar no Spotify. Não sabia. E comecei a perguntar pra um, pra outro. Aí me falaram de uma plataforma, joga tudo, vai automático. Aí eu fiz um testando. De repente tava no Spotify lá, testando. Eu falei, meu Deus do céu, Meu Deus. o negócio funciona. Aí foi o primeiro ali, eu falei assim, agora toda semana eu vou entrevistar qualquer um Qualquer empreendedor, pessoa que é empreendedor eu vai vou, entrevistar. porque aquilo ali me ajudou, as histórias dele parecia com a minha e já me ajudava já no Mundo Rosa lá, eu já ia embora cheio de ideia, porque a gente trocou algumas informações ali e aquilo começou a me conectar com empreendedores. Eu falei, cara, ao invés de eu ser interesseiro e chegar pra um cara e perguntar pra ele, pô, como que eu faço isso aqui? Eu sou interessante agora, entendeu? Porque eu tenho um canal. Eu tenho um canal e ao invés de eu ser interesseiro, eu virei interessante porque o cara gosta de falar. Ele gosta de falar das dificuldades dele, das vitórias. Então mudou o cenário ali e as pessoas começaram sabe, se oferecer assim, pô, eu tenho um negócio lá também, viu? Uma barbearia lá, nós corta uns 10 cabelos por dia lá. Entrevista eu lá também. Esse negócio é legal, hein? Aí eu comecei, peguei uns caras que tinham mais relevância lá, o Adrians é barbeiro, e ele começou uma escola de corte de cabelo. Eu falei, pô, esses caras é interessante. Pô, o Adrians, no meio da entrevista, falou assim, pô, eu passei pela Febem, sabe? Falei, caramba, o cara passou pela Febem, o cara conseguiu construir uma puta de uma barbearia, dar aula de cabelo, é conhecido na região toda. Aqui eu falei, mano, isso aqui é muito legal, porque você não sabe, o cara hoje, você não sabe como ele já sofreu, quanto ele já Sim. lutou pra chegar naquele patamar. Sim. E isso foi me dando mais motivação. E ali o meu Geocast começou a crescer, o Mundo Rosa. A pergunta que eu mais recebia, mas você ganha dinheiro com esse negócio aí? Eu falei, cara, não ganho dinheiro, mas a experiência que eu ganho, eu já pego isso aqui e já aplico no Mundo Rosa, sabe? Eu já mudo a minha mentalidade ali, meu mindset, já mudo ali e já começo diferente, sabe, minha semana. Sim. Aí quando você começou esse projeto, foi as primeiras entrevistas ali, foi os primeiros conhecimentos que você foi pegando com a galera. Naquele momento o Mundo Rosa começou a dar resultado pra você. Você começou a ver que aquilo ia virar. Sim, a gente, como chegou os equipamentos de musculação, a gente já começava a atender mais horários, isso tudo no meio da pandemia. E aí a gente tinha esse detalhe ainda, que agora vai, não vai, entendeu? Então, a gente... Tudo fechado e... Tudo fechado, a gente abria lá e a gente tinha ainda um privilégio que Sumaré a fiscalização não tava tão em cima e as academias grandes tudo fechou, porque os caras têm medo, né? Falando, que nós tem medo do quê? Nós tem medo de passar fome, mano. Vamos abrir, pau no gato, passar álcool em todo mundo e máscara. A pessoa chegava, rodava assim, né? Mergulhava ela no álcool, tambor de álcool e vamos treinar. E aí isso começou, a gente tinha uma crialinha ali, um respiro e eu já não tinha mais exigência de dinheiro. Eu falei, quer saber? Se eu ficar correndo atrás de dinheiro, o dinheiro mais corre de mim. Então, eu não tenho nada a perder. Se der pra fazer casamento, se der pra casar, não é casa. Se não der, lasca. Essa pandemia é pra matar todo mundo, né? Ainda não sabia de nada. Eu falei, vamos fazer o que dá pra fazer e reduzir custo e ganhar um pouquinho. Se a gente pagar as contas e ganhar um pouquinho, cada um já tá bala. E aí começamos a estruturar os negócios, alvará de funcionamento. Eu voltei já... saímos do MEI, desenquadrou o MEI, já vamos virar uma empresa séria, isso, aquilo, já vamos dedicar esse dinheiro aqui para isso, vamos mudar aqui o espaço, vamos mudar o piso, colocar grama sintética, vamos mudar a fachada, vamos pintar. Então ali começou que legal. Então foi estruturando ali naquela época também. E hoje é um projeto
Quem já teve a oportunidade de ir lá, eu não fui ainda, não fui convidado. Olha. Ou já viu as fotos, já vi as fotos, é muito legal o projeto. Que se tornou ali o Sim. Mundo Rosa. Mas, uma coisa que naquela época ali começou a estruturar, você tava resolvendo as dívidas, né? Você já tinha resolvido. Aham. Mas você tinha um casamento ainda pra fazer. Sim. E você tinha ali a sua noiva, né? Você tinha o apoio dela, porque acontece muito. E você não pode culpar a pessoa. De você ter uma ideia, você ser muito louco das ideias, de querer empreender, de querer criar um negócio, e a pessoa, você mais pé no chão, não, toma cuidado, não, vamos na segurança. Aconteceu isso com você? Como que você resolveu? Como é que foi a sua história, né, esquisito? Cara, e a coisa que mais me deu motivação, assim, foi o apoio da minha namorada na época, minha esposa hoje, porque eu sempre fui um psicopata de louco, assim, de chegar com a ideia do nada, vou fazer isso aqui, e ela me ajudava, sentava, desde a época das trufas lá, ela organizava o sabor das paradas lá, é assim, assim, assado. Quando eu comprei a Kombi, mano, eu falei, mano, como que eu vou chegar na casa dela? A menina mora em Valinhos, então é um outro estilo de vida, assim. Ah, ela é uma patricinha. Não, ela é pobrona também, pobre louca igual nós. Só que eu chegava naquele pensamento, falava, o que que ela vai pensar? Na hora que eu encostei com a Kombi lá, ela já meteu um story assim, fez story, não sei o que, meu boy veio buscar eu de Kombi. Eu falei, não, eu vou casar com essa menina, não é possível, cara. Era mais, eu acho que ela é mais louca do que eu. Porque pra ela acreditar em mim, do jeito que ela acredita, ela é mais doida do que eu. Então ela sempre me incentivava, não, vai fazer, não, beleza. Eu falava, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo, aquilo. Não, beleza, faz. E aí eu Uhum. falava assim, como assim, mano? Então isso me dava uma motivação, porque eu sabia que eu sempre tinha o respaldo dela. E a gente tá em ano de casamento, não sabia se ia casar, se não ia. Vamos adiar e a gente adiou pra 2021. E aí a grana não entrava ainda do jeito que a gente queria, mas a gente já tinha um objetivo. A gente vai casar, não importa o que aconteça, a gente vai casar e, putz, ela tinha o emprego dela, do jeito dela de trabalhar em empresa, certinha, e ela apoiava minhas loucuras, eu apoiava ela no trampo dela. Falei, mano, é isso. Então, as coisas começaram a caminhar quando a gente entendeu que não precisa de pressa, não precisa de alvoroço, não precisa fluir Sim. o tempo do jeito que ele tem que fluir. O tempo é de Deus. As coisas acontecem quando tem que acontecer também, né? Exatamente. Então, falei assim, vamos deixar rolar. Se for pra ter casamento agora, vai ter. Se não for, não tem. Então, não tem que desesperar, arrancar os cabelos. Tanto é que meu casamento nem aconteceu ainda. Minha festa de casamento que eu tava pagando lá desde lá de 2019, vai acontecer agora, em outubro. Agora esse ano ainda. Então, as coisas vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Sim. Cara, essa pandemia, assim, criou empreendedores muito mais forte, porque as dificuldades de uma pessoa que começou a empreender em 2009, que era um momento bom pro Brasil, mais ou menos assim, em questão financeira, você conseguia empréstimo, o dinheiro rendia, a economia girava. Aí depois começou a ter problemas, 2013 ali, 2016 já Aham. tinha muito problema no governo. Sim. E 2020 a gente tinha problema no governo e principal ali, que era a pandemia, que ferrou todo mundo, que aí parou mesmo, você não conseguia vender, você não conseguia abrir. Você algumas empresas conseguiram empréstimo, né, pra conseguir Uhum. pagar funcionário e tal. Muita gente teve muitos problemas, muita empresa quebrou nessa Sim. pandemia. Você tem essa noção, assim, né, que a sua empresa sobreviveu à pandemia. Aham. Sua empresa foi criada na pandemia, Sim. mais ou menos. Né? Foi um momento de caos, assim, que a gente vê que a gente tem que se mexer. E a gente, até esses equipamentos que a gente comprou, é de uma pessoa que não teve condição de pagar. E a gente foi lá e comprou. Então, muitas oportunidades surgiu no meio de um período de caos, assim. Então, é uma questão a gente tem esse pensamento, né? A gente tá ruim, mas podia estar pior, sabe? A gente não tá, às vezes, no que a gente queria, no nível que a gente queria, mas tem muita gente que quebrou, cara, que teve que vender carro, teve que vender tudo pra conseguir pagar as contas, pagar os funcionários. Então, a gente agora, a gente já tem uma professora pra cada coisa, tem uma professora de pilates, tem uma professora de musculação, tem a clínica agora chegando, o Mundo Rosa Beauty, com uma empresa já pra fazer todas as massagens, todas as coisas. A gente já tá comprando, estamos comprando uma parada de
manicure, assim, de um salão de beleza, assim, que quebrou. Então, sabe, muita coisa acontece, muita oportunidade acontece também, sabe? Por mais que para alguns tá muito ruim, para outros, às vezes, a gente se beneficia de uma coisa que acontece, Sim. sabe? Acontece, né? O mundo gira, assim. Não tem o que você fazer, né? Exatamente. E chega naquilo que a gente falou no começo desse bate-papo, né? Dessa entrevista, que o Gui tá aqui sempre entrevistando, hoje ele contou a história dele. Mas a sua empresa tem que ser rica antes de você. Então você tem que ter caixa. Por exemplo, você não sabe o momento que vai acontecer uma outra pandemia, uma outra crise. Então se você tivesse pensado nisso, tivesse estruturado isso antes da pandemia, em 2020, 2021 você teria comprado muita coisa muito barata. Sim. Porque era o preço daquilo naquele momento. Ninguém ia pagar mais do que isso. Exatamente. E muitas pessoas estavam desesperadas para conseguir algum dinheiro, né? E, cara, perguntando um pouco mais da estrutura hoje do Mundo Rosa, depois a gente fala um pouco mais do podcast também. Uhum. Como que é a estrutura? Você falou desse novo projeto que vai ser agregado ao Mundo Rosa hoje, que vai se tornar uma empresa muito maior. Sim. Onde é que é esse projeto? É tudo lá? O que aconteceu? Você construiu mais coisa lá? Como é que tá hoje? Como eu falei pra vocês, a gente tá localizado lá em Sumaré e a gente começou o Mundo Rosa no quintal de casa, onde eu morei lá 15 anos. E a minha doideira lá, eu coloquei meu pai e minha mãe pra rua, eu casei e eu coloquei meu pai e minha mãe pra morar em outro canto, que eu vou usar todo esse terreno aqui. Então a gente começou a ampliar a sala de pilates. Antes era o quarto dos meus pais, a sala de estética onde era a sala de casa, sabe? Então a gente começou pegamos o outro arquiteta também, já começou, já fez todo o mapeamento do que a gente poderia fazer naquilo. E como é uma casa, né, a gente não tem como demolir tudo e construir de novo, mas a gente vai ajustando as coisas. Mas vai ser tudo ali dentro. Nosso objetivo hoje as mulheres, talvez a sua esposa, talvez ela faz a unha num lugar, faz o cabelo no outro, faz a sobrancelha no outro, treina em outro lugar, sabe? A nossa ideia hoje é facilitar para a pessoa e ter tudo no mesmo espaço, para as mulheres chegar lá e ter uma esmalteria express lá, que ela não precisa agendar o horário, ela chega lá, as manicures já estão lá esperando, ela já faz a unha e vaza. A gente sabe, hoje a mulher tem uma vida muito corrida, tem uma rotina muito pegada também, então a gente quer valorizar esse tempo precioso das mulheres e trazer ali perto a facilidade para ela, quer fazer uma depilação, aqui no Mundo Rosa quer fazer um design de sobrancelha, quer fazer a unha, você vai fazer tudo aqui, além da gente oferecer também um espaço fitness. Então talvez, além de ser a minha academia, eu também faço a unha, também faço a sobrancelha, faço depilação, sabe? Então a gente quer juntar todo mundo ali no espaço que a gente sempre construiu, sempre sonhou ali no Mundo Rosa. Sim. Então tem um público-alvo ali, né? Você já tem as alunas, você uniu tudo ali. Top demais. Então, essa estrutura ficou muito, muito legal e com certeza, quando vai ficar pronto essa nova... A gente vai, a parte da estética ali vai agora, a partir já da segunda semana de setembro, a gente já começa os primeiros atendimentos e a gente ainda tem algumas coisas para construir ainda, que provavelmente só em janeiro de 2021. Mas essa parte já vai começar a funcionar agora já. E depois do dia 7 ali, já começa a rodar as coisas do Mundo Rosa Beauty. Top demais. Galera, você vê que empreendedor tem muito perrengue. Acredito que muita gente se identifica com essa história que o Gui passou e como que ele tá hoje, como que tá a empresa dele hoje. E hoje ele é empreendedor no Mundo Rosa e ele tem o podcast agora em vídeo toda semana, que agora vai ficar fixo toda terça e quinta. A gente vai cobrar ele pra isso acontecer. Vai ser pauleira. Como você se sente hoje, cara? Você fala assim, cara, hoje eu tô feliz. Hoje eu sei que eu passo muito perrengue, tem muito problema, mas hoje eu me sinto feliz. Hoje eu ainda quero alguma coisa. Como que tá hoje a sua vida? Cara, eu sou muito grato pelas coisas, porque aconteceram muito, muito rápido, né? Eu apanhei muito e também as coisas começaram a fluir rápido, né? E eu sou realizado, porque um projeto que eu comecei lá simplão, como eu falei pra vocês, hoje a gente já tem um estúdio legal, já tem uma estrutura legal, já tem condições pra fazer 2 vezes por semana. Não é barato fazer nada disso, então a gente já tem toda essa estrutura. Então, putz, eu sou muito, muito realizado por isso. Uhum. Cara,
Na trajetória a gente ouve muita coisa. E tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente traz pra nós como Aham. verdade. Tem algum conselho assim que você ouviu, seja de empreendedor, seja de uma pessoa do mundo CLT, assim, enfim, de alguma pessoa que você fala, cara, isso foi um conselho muito ruim que eu acabei seguindo e depois eu percebi, não era isso. Cara, sempre tem aqueles caras, os dinheiristas, né? Que, como eu falei pra você, talvez aquele cara que falou pra mim que vai lá, a Kombi vai te dar R$ 8.000 por mês. E é um cara, eu me apeguei nem nada. Eu não queria saber se o que tinha que fazer. Eu queria ganhar 8 mil. Então, às vezes, se você olhar a grana, você matou seu negócio aí, porque você olhou pra grana ao invés de você olhar pra estrutura, para o que você vai precisar fazer, onde você vai precisar delegar, onde é os pontos bons e ruins. Se você olhar só pra grana, é claro que grana é necessário para você ter uma empresa saudável, é necessário Uhum, você saber que aquilo vai te dar um retorno. Mas se você olhar pro dinheiro e começar por causa do dinheiro, você já quebrou. Você já quebrou. Então, eu acredito que é uma dica que eu daria para um empreendedor aí que às vezes está querendo iniciar, cara, pensa muito bem no seu negócio e esquece o dinheiro no início, cara. Porque o McDonald's pede quase 18 meses para você ter o seu retorno do seu dinheiro de volta, não é nem seu lucro, é o retorno do seu investimento. Então, como você vai construir um negócio, às vezes, no quintal da sua casa, e você já quer com- lucro no primeiro mês, né? lucro no primeiro mês, já quer colocar 10 mil no bolso. Não acontece, cara. Não É, acontece. é verdade. Porque para você ganhar dinheiro, na verdade, você tem que solucionar o problema de muitas pessoas. Então, foque em solucionar o problema de verdade e um negócio que tenha escala, né? Que você consegue resolver vários problemas ao mesmo tempo e que você consegue monetizar aquilo. As pessoas pagariam para resolver. E outra coisa, Gui, hoje, sendo empreendedor, estando nesse meio e conhecendo diversos empreendedores, você já tem a noção que o dinheiro vai vir uma hora você vai se tornar aquele empreendedor que todo mundo olha e fala, cara, como é que esse cara tem esse carro? Mas hoje você já tem a sua estrutura, tem o podcast acontecendo, tem o Mundo Rosa. Uhum. Na sua visão de hoje, o que você acha que é um empreendedor bem-sucedido? É um empreendedor que já chegou lá ou é o cara que acredita no negócio, é o cara que já consegue ter organização? Eu vejo muito, por ver muitas histórias, eu vejo que o empreendedor bem-sucedido não é nem sempre aquele cara que tem tanta grana, mas é aquele cara que conseguiu chegar aonde ele queria chegar, sabe? É um cara que começou com uma escola e ele teve um momento de vender as escolas dele ali. E ele falou: putz, concluí aqui a minha missão, era isso que eu precisava fazer até agora. Então, eu acredito que o cara nunca vai. O dinheiro nunca é o final, assim, de colocar o dinheiro no bolso, mas você de finalizar aquele projeto. Nem eu lá atrás, no Mundo Rosa, eu comecei o negócio e já quis parar no meio do caminho. Então, às vezes você chegar, passar por todos os perrengues, chegar no momento de maturidade, de ver o negócio crescer, eu acredito que o empreendedor bem-sucedido é que ele inicia um negócio assim, passando por todas as dificuldades, chega no final e fala assim, putz, foi isso, era aqui que eu sonhei, sabe? Quando eu comecei lá atrás, era chegar nesse momento aqui que eu sonhei. Uhum. Então eu vejo muito os caras tendo essa questão assim de que a expansão do negócio dele ali traz realização para ele. Então o crescimento do negócio faz parte do sonho, faz parte do processo dele, assim, mas não é o final. Ele precisa concluir aquela missão. Então eu vejo como um cara bem sucedido é aquele cara que realizou o objetivo dele. Sim. E qual é o seu principal foco hoje nas suas empresas, né? Em cada uma delas, qual que você fala, cara, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu tô estudando sobre o assunto, que eu quero melhorar isso na minha empresa. Ah, questão de redes sociais que eu falei, eu sou meio mula pra falar pra câmera lá, e eu acho que eu preciso me desenvolver mais na questão de mostrar, filmar mais. Às vezes eu tô sem saco, não tenho paciência, falo, pô, não quero. Por mais que eu sei que é muito necessário, eu não faço. Tanto pro Mundo Rosa quanto pro meu podcast, tanto para minhas redes particular, eu não tenho saco tanto pra ficar gravando. Hoje eu cheguei pensando, falei, preciso gravar um vídeo, preciso gravar um vídeo. Até agora eu não gravei, porque eu já ainda não, sabe, Sim. eu tenho, às vezes eu tenho dificuldade, às vezes eu não quero priorizar,
E eu acredito que as redes sociais hoje, se você não, quem não é visto não é lembrado. Então, se você não tá ali sempre marcando, sempre falando, sempre, oi, gente, tudo bem? Ó aqui, eu fiz isso hoje. A galera gosta de ver. Então, eu vejo que eu gosto de ver, mas às vezes eu não gosto de produzir o conteúdo necessário. E eu Sim. vejo que isso é uma das coisas que eu tenho que melhorar muito, é isso. Esse eu aconselharia já também para as pessoas já ir focando nisso também, É. né? Gente, ó, podcast é um projeto que eu gosto muito, que é esse podcast, o meu Jocast. E agora o Gui, nas últimas semanas, já vem conversando comigo muito sobre a sequência do podcast, que toda terça e quinta tá aqui presente. Ah, A gente tá numa região aqui que tem muito empreendedor, então tem muitas pessoas para ele entrevistar. E também aqui vai estar aberto ao público as pessoas comentar o que poderia ser melhorado, quem poderia ser levado para o Gui pesquisar a história do empreendedor e trazer aqui também para entrevistar, né? É, isso aí. Manda pra gente aí aquele cara que você admira, aquele cara que você gostaria. Não vem com, Primo Rico, Flávio Augusto. Vem com um cara da gente, sabe? Que você manda já o WhatsApp dele pra gente. Que aí já vem aqui trocar uma ideia com nós. Que eu virei stalker, cara. Eu entro no LinkedIn lá e fico fuçando todo mundo que é da região. Aí acho ele no Instagram pra mandar uma mensagem. Porque o LinkedIn é bloqueado lá, não consegue mandar mensagem. Sim. Aí eu vou pro Instagram, mando mensagem pro cara pra saber se ele responde também. Todo dia eu apanho tipo assim, tentar fazer uma agenda lá é complicado pra caramba, porque os caras, não é todo mundo que tem liberdade, assim, quero fazer. Então, você indicando pessoas que a gente talvez não conheça é muito interessante. Sim. Tem uma pergunta que eu ouço muito no podcast agora fugiu o nome dele, Caio Carneiro. Caio Carneiro, seja foda. Seja foda. Ele pergunta sempre no final, é uma coisa que eu tenho sempre vontade de perguntar para as pessoas. E é uma coisa que eu penso muito sobre mim também. Qual é uma habilidade sua Uhum. que você pudesse, você pegaria ela e depositar e colocava em outra pessoa? Cara, toma aqui essa habilidade, você vai ser foda. Isso eu acho muito foda em mim e vai te ajudar muito também. Qual que é uma habilidade que você identifica em você, que você compartilharia com a pessoa? Cara, eu vejo muito, eu falo pelos cotovelos, né? Mas é a comunicação com qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar. Então, eu sei conversar com um cara que é um milionário, que tem muita grana, eu sento com ele, converso, fala de criptomoeda, fala de investimento, fala de Bovespa, Nasdaq, eu meto a carteirada e converso, até um cara que é simples, tá? É um porteiro lá, chega e conversa, fala, bom, né? E o Corinthians? Aí fala, você é louco, o Corinthians tá voando, hein, William? Sabe? Então eu acho que o poder, assim, da comunicação abre muitas portas. Então, de você tirar um sorriso de uma pessoa, de você falar, putz, eu não tinha pensado nisso, sabe? De você conversar ali com as pessoas. Eu acho que isso que é uma habilidade que eu tenho, que eu acredito que seria bem-vinda para qualquer ser humano. Sim. Top demais, então. É porque, assim, agora o podcast, toda terça-feira, vocês vão indicando aí, o Gui vai fazendo, e não vai parar mais esse projeto. Não, vamos nunca parar. mais. Vamos pra cima. E é isso, gente. O Guilherme tá entrevistando há muito tempo. Então, eu já tava até pensando nisso. Porque eu já ia até falar pra ele, Gui, uma hora você tem que contar a sua história, velho. Aí ele me chamou, falou, Matheus, me entrevista aqui que eu quero que a gente vai fazer esse episódio, ele contando a história dele. E foi muito legal. Teve coisas aqui que eu não sabia, que ele foi contando, que agora eu tô sabendo. Depois eu vou perguntar mais sobre esses detalhes. É bom a gente dividindo, porque às vezes eu tô aqui, os caras falam, quem que é esse Zé Ruela aí que tá? Só tem pessoas que pensam que eu só tenho o meu Jocast, que é só isso, mas não. Então eu acho legal a gente dividir também, o pessoal entender um pouco quem que está por trás do canal. E o Matheus, estamos treinando ele pra trazer ele sempre, entendeu? Pra gente ser minha dupla. Aparecer mais vezes aqui, aparecer como convidado da galera, aparecer mais vezes aqui também. Isso aí. É porque hoje, uma coisa importante se dizer também, o meu Jocast está começando a criar uma estrutura, porque o Gui agora tem mais investimento, mais pessoas acreditando no projeto também, né, Gui? Então hoje eu sou o gestor de tráfego oficial do projeto. Graças a Deus eu tenho um cara pra... Nossa, eu sou feliz demais porque eu falo, não, eu vou falar com a minha equipe de gestão e é o Matheus. E agora, é minha obrigação, né, digamos assim, colocar pessoas para assistir esse projeto, fazer o meu Jocast chegar nas pessoas conhecerem esse projeto. E se você tá assistindo agora,
se inscreva no canal. Isso, Siga lá na Matheus. rede social. Se inscreva no canal, deixa o like, porque é o termômetro que a gente sabe se vocês gostou, se não gostou. Deixa um comentário também, alguma um coisa que comentário. você identificou. Se você tem alguma coisa a compartilhar com a gente também, pode comentar aqui no YouTube. Com certeza, deixa um comentário, fala que, bonito, é feio, mas comenta alguma coisa. vendo, né? E aí, gostou da entrevista? Putz, top demais. Deu um suador aqui, um sovaco molhado, mas eu achei legal pra caramba. Siga a gente lá nas redes sociais, Miojão Cast, no Instagram. Me sigam lá no Og Sangali. Siga o Matheus. Siga lá, @MatheusMarket também. Você é o Matheus normal ou o Matheus com TH? Eu sou sem o H, sou Matheus normal. Ó, entrevistei o Gui, fiz as perguntas certas, ele falou muito da história dele, tem muita coisa ainda que tem pra conversar. Talvez tenha uma parte 2 daqui a um tempo, quando Olha aí. esse projeto do Mundo Rosa já estiver Sim. estiver pronto, né? O meu Quem Cast sabe também. vira uma franquia e a gente vem falar pra vocês. Aí a gente comprar vem uma aqui vender a franquia pra vocês. Você pode colocar na sua cidade aí o Mundo Rosa. Olha só, hein? É uma ideia muito boa. Gostei muito de entrevistar. Gostou? E Só aí? não sei encerrar. Sabe, mete marcha no foguete. Agora assume o podcast. Vou Galera. voltar pra você agora. Galera, você que assistiu até aqui, é isso. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, estar aqui com a gente, conhecer o... Esteja aqui na próxima semana de novo. Exatamente. Esteja aqui toda terça e quinta-feira. A gente vai lançar episódios inéditos aí às 19 horas. Demorou? Tamo junto. Tamo junto. Mete marcha no foguete e é nóis.